Meu nome é João Laércio Lopes Leal, eu sou historiador na Gerência de Patrimônio Histórico, que está ligada à Secretaria Municipal de Cultura. Hoje nós vamos começar a falar sobre as praças, e a primeira é a Praça Raposo Tavares. Ela está localizada em um ponto estratégico da cidade de Maringá, no centro, ou se preferir, na Zona 1. Essa praça, ela pode ser considerada a primeira praça de Maringá propriamente dita. Por quê? Porque ela está presente no plano urbanístico de 1945. E o detalhe é que nesse desenho ela tem o dobro do seu atual tamanho, porque não havia a rua que a separa, que é a atual Rua Joubert de Carvalho, que antigamente se chamava Rua Bandeirantes. Pois bem, a praça, ela, portanto, tem uma importância enorme para a história de Maringá, porque foi justamente nela que ocorreu a fundação oficial da cidade, ou seja, 10 de maio de 1947. Foi nesse sítio histórico que teve a grande festa de inauguração, na verdade, do início da venda dos lotes urbanos. Portanto, essa data ela é muito simbólica, é a data mais importante da história de Maringá, porque é a data do seu aniversário e também o início da venda, das datas ou dos lotes urbanos. Bem, a praça ela foi se constituindo ao longo dos tempos como uma área de grande influência e de grande frequência, dada a sua localização geográfica. Ainda na década de 40, no seu final, nós temos a presença de feiras livres, parques de diversões, numa área que ainda não tinha um planejamento. Esse planejamento, na Praça Raposo Tavares, só vai ocorrer na década de 1950, na gestão do prefeito Américo Dias Ferraz, onde, por meio do engenheiro e arquiteto Lauro de Aquino, ele fará o seu primeiro projeto para a praça, com detalhes decorativos, onde se destaca principalmente a fonte luminosa, o chamado chafariz, que se tornou um dos primeiros pontos turísticos aqui de Maringá. Esse chafariz, ele é muito interessante porque é uma peça decorativa urbana muito bonita, Era um ponto de atração e era um ponto de referência para a cidade também. Então, na década de 1950, a Praça Raposo Tavares tem a sua primeira configuração em termos de projeto, E é uma praça que começa a entrar no gosto popular e adentra a década de 1960 com um elemento em especial que vai dinamizá-la mais ainda. Eu estou falando da estação ou terminal rodoviário, que ficava justamente na segunda parte da praça, aquela que eu citei no início, que era o dobro do tamanho e que ficava atrás da Praça Raposo Tavares, que compunha ela como um todo. Nesse terreno é que vai surgir a estação rodoviária. Portanto, a Praça Raposo Tavares, além desse nome que todo mundo conhece, por essa denominação, também vai ser chamada de Praça da Rodoviária. É bom lembrarmos que esse nome, essa designação Raposo Tavares, advém do sertanista português, nascido no final do século XVI, que se tornou um bandeirante paulista no século XVII e que é um dos responsáveis pela expansão das fronteiras do Brasil nesse período. Uma pessoa muito importante, polêmica, porque aprisionava índios também, mas contribuiu para a expansão das fronteiras do interior do Brasil. Quem deu esse nome foi a Companhia de Terras do Norte do Paraná, ainda lá no final dos anos 40, porque Raposo Tavares, como eu falei, é um ícone, é um símbolo, é um emblema da cultura paulistana, da cultura paulista. E como a companhia era dessa região, de São Paulo, batizaram a praça com o nome de um símbolo muito forte para eles.
Pois bem, falado nisso, a gente tem que lembrar então que a Praça Raposo Tavares, na década de 1960, com o advento da estação rodoviária, ela vai se tornar um ponto de frequência, de sociabilidade do povo de Maringá e do pessoal de fora também, que para cá vinha, porque ela também está localizada próximo da estação ferroviária, né? Então é uma praça realmente referencial. E adentra a década de 1970, potencializando essa condição, porque aí nós temos duas coisas que ocorrem muito importantes, que é o surgimento do Cine Plaza e do centro comercial, né? O Cine Plaza tem esse nome por causa da Praça Raposo Tavares, afinal de contas, plaza em espanhol significa praça. Então esse cinema é algo muito importante para a história de Maringá e em especial para a Praça Raposo Tavares, porque também vai dinamizar, né, a participação. E na década de 70, por conta disso, surge um segundo projeto para a praça. Um projeto feito pelo engenheiro e arquiteto Lúcio Vicente Kasprovic. É muito interessante isso, porque aquele projeto dos anos 50 vai ser totalmente alterado, ele vai ser extinto, e inclusive a fonte luminosa é demolida, né, para dar lugar a uma nova configuração, onde nós temos, por exemplo, a construção de um templo aberto, um monumento aos evangélicos, o erguimento, né, ou, se preferir, a instalação do busto do compositor João de Carvalho, né? Então a gente tem uma reestruturação dessa praça, desse espaço, provando o quanto que ele é importante para Maringá. Bem, a partir dos anos 1980, novos elementos vão se integrar à Praça Raposo Tavares, como, por exemplo, o módulo policial. Por que é importante esse módulo? Porque ele já demonstra um caráter um tanto quanto negativo que a praça passa a ostentar, que é a presença de prostitutas, mendigos, usuários de drogas, desocupados, pessoas que para o poder público, né, para o poder oficial, representavam algum perigo, alguma ameaça à população. Então a instalação do módulo policial é uma materialização desse medo, desse temor, né? É algo muito interessante em termos de política pública para um espaço tão importante para a história de Maringá, né? Bem, a década de 1980, essa praça então ela vai ser muito dinâmica, muito forte, igualmente como foi, né, nas décadas passadas. Adentra a década de 1990 com algumas características interessantes. É erguido, por exemplo, um monumento ao corretor de imóveis, uma categoria profissional muito importante na história de Maringá, né? Um profissional que tem muito a ver com a natureza da história dessa nossa cidade. E lá é construído esse monumento, né? A década de 90 também tem a ocorrência dentro da praça de manifestações públicas, de concentrações de pessoas, campanhas políticas, vira um espaço de contestação social. Já havia nas décadas anteriores, mas nos anos 1990 isso é potencializado, o que garante mais um caráter muito interessante para essa praça. Bem, nos anos 2000, a praça começa a dar sinais de desgaste, começa a dar sinais de uma certa falência na sua estrutura, né? Mas ainda é um ponto muito frequentado, muito forte, e que vai sofrer um abalo no início dos anos 10 do século 21, que é a extinção da rodoviária municipal, né? Ela é demolida em 2011. Ela que era responsável em larga medida pela dinamização desse espaço, ela é, né, desaparecida, ela é extinta e com isso a praça sofre certas consequências. Bem, a Praça Raposo Tavares, ela vai continuando a sua história. Ela, por exemplo, na década de 10, né, 2018, 2019,
ela volta a ser aquilo que ela foi há 40 anos atrás, que era um local de concentração de pontos de transporte coletivo, os pontos de ônibus, até que o terminal intermodal ficou pronto. E aí ela deixou de ser novamente, né, um local de concentração de pontos de ônibus e passou a ser uma praça que tem uma série de problemas de desgaste, mas que existe um projeto do eixo monumental para Maringá, que logo logo deve ser implantado, que prevê que nessa praça seja feito algo grandioso. Ou seja, ela vai sofrer um terceiro projeto ao longo da sua história, né? O primeiro nos anos 50, o segundo nos anos 70 e o terceiro vai ser agora, né, na década de 20 do século 21. Portanto, essa praça ela é muito especial, ela tem muitos elementos históricos e quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, procure-nos aqui no Teatro Calil Haddad, no segundo andar, né, na Gerência de Patrimônio Histórico. A gente vai ter muito prazer em contar um pouco mais, através de documentos e fotografias, um espaço tão importante para a nossa história. Muito obrigado.